Bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde nós estamos falando ao vivo, e dentro de instantes terá início a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, é a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023, dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E se aqui você não puder comparecer, você pode sintonizar o canal 48.2 digital ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube e também no Facebook. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal é o vereador Marcos Roberto Silva Altinho. E o secretário municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão é o senhor Genaldo dos Santos. Repito, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando, e dentro de instantes terá início a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até já. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Rony não chegou, o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Aí, Tinho, agora tu ganha assessor segurança. Os dois? E aqui, ó, só mais isso aqui para segurança, viu? Isso aqui não aguenta tapa não, Tinho. Na minha gaveta. Dando início aos trabalhos dessa audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, que engloba os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023. Bom dia a todos, presidente Tinho, da Comissão de Finanças, membro Guilherme do Salão e demais presentes. Em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para que seja submetido à apreciação dessa Câmara Municipal, relatório dessa Prefeitura relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Em relação às receitas municipais da administração direta, despesa da unidade orçamentária de natureza, relações de restos a pagar, boletim de tesouraria, resumo da execução orçamentária do primeiro e segundo bimestre e relatório da gestão fiscal do município. Bom, nós iremos apresentar aqui as informações do município em relação ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023. O comparativo entre receita orçada e receita arrecadada é de janeiro a abril de 2023. A receita bruta orçamentária aprovada, de R$ 1.437.173.600, foi arrecadada, bruta, em abril de 2023, nesses 4 meses iniciais, a quantia de R$ 501.494.951,87. Foi retido no Fundeb a quantia de R$ 144 milhões, na receita orçada, R$ 122.300, e efetivamente retido nesse período, a título de Fundeb, R$ 46.447.617,08. A receita líquida orçada de R$ 1.293.051.300 foi
efetivamente arrecadada R$ 455.047.334,79. Em 26 de 12 de 2002, foi aprovada a Lei Orçamentária 4.238, onde definiu as despesas do município para o exercício de 2023. A Prefeitura Municipal de Cubatão, R$ 973.810.989,56, foi destinado para a Câmara Municipal de Cubatão, para efeito de transferência, aprovado na Lei Orçamentária, R$ 57.738.900, para a Companhia Municipal de Trânsito, a título de transferências, a quantia de R$ 18.421.410,44. Funprev, que é transferências para a Caixa de Previdência, foi aprovado no orçamento desse exercício a quantia de R$ 243.080.000. A conta retificadora do Fundeb, de R$ 144.122.300, totalizando uma despesa orçamentária de R$ 1.437.173.600. Com relação à execução orçamentária, despesa orçada vezes despesa realizada, temos a informar, nesse quadrimestre, que a despesa orçada total do município, de R$ 1.437.173.600, foi empenhada, nesse primeiro quadrimestre, R$ 551.152.055,86. Ainda em relação à execução, em relação a transferências financeiras, do previsto para a Câmara de repasse de R$ 57.738.900, foi repassado até abril de 23 a quantia de R$ 14.434.725. Para a Companhia Municipal de Trânsito, CMT, foi repassado dos R$ 18.421.410,44, foi repassado R$ 6.421.410,44. Em relação aos repasses para a Caixa de Previdência, Funprev, do valor orçado de R$ 243.080.000, foi transferido efetivamente para a Caixa de Previdência, a título de Funprev, a quantia de R$ 58.732.797,52. Em relação aos gastos constitucionais obrigatórios, em relação ao gasto com pessoal, no primeiro quadrimestre de 23, de uma receita corrente líquida de R$ 1.304.985,53, foi gasto com pessoal a quantia de R$ 350.320.017,19, uma despesa percentual com pessoal de 22,83% nestes últimos 12 meses. Gastos constitucionais com a educação, aplicação mínima de 25%, no primeiro quadrimestre de 23, foi liquidado R$ 76.630.370,15, totalizando um percentual de 21,10%. Os gastos constitucionais com a saúde, no primeiro quadrimestre, receita tributária, a título desse cálculo, de R$ 363.775.996,54, foi liquidado como despesa R$ 63.496.060,37. Gasto efetivo com saúde, 17,48%. Os restos a pagar, de janeiro de 23, de R$ 307.793.311,87, houve cancelamento de restos no valor de R$ 18.353.683,97, pagamentos de restos a pagar de R$ 86.216.314,75, tendo saldo remanescente ainda de restos a pagar de R$ 203.223.287,15. Débito de tesouraria, consignações R$ 14.034.000
11,53. Depósitos de diversas origens, R$ 44.258.721,38. Em relação aos acordos de parcelamento com a Caixa de Previdência, nós temos um saldo de janeiro de R$ 64.742.416,93. Foi amortizado em 30 de abril de 23, R$ 2.385.115,92. Tem um saldo remanescente dos acordos de parcelamento com a Previdência de R$ 62.357.301,01. Em relação à questão dos precatórios, nós temos um saldo em janeiro de 23, um estoque de R$ 214.653.653,17. E conforme o decreto 9505 de março de 2010, a alíquota de 2 pontos percentuais da receita corrente líquida, conforme a emenda constitucional, a uma emenda 109/21, nós foi pago até 30 de abril, R$ 12.448.176,93. Outras dívidas do município, que Sabesp, parcelamento R$ 3.031.412,91, fornecedores diversos, R$ 119.583,28, ProSaúde, R$ 11.304.987,19, e convênio das Santas Casas Sustentáveis de R$ 5.157.991,91. Era isso, presidente. Obrigado, secretário de Finanças, Genaldo. Convido agora o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais prevista da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante às despesas com pessoal, na forma prevista na linha A do inciso 3 do artigo 20. Bom dia a todos. Dando continuidade à apresentação do relatório de gestão fiscal, passamos agora aos números desta casa. Na execução orçamentária, a dotação anual inicial de R$ 57.738.900, não houve nenhuma alteração. No exercício foram empenhados R$ 42.921.535,93 e foram liquidados R$ 13.026.044,92. Restando a empenhar R$ 14.817.364,07. Restos a pagar. Não veio. Do ano passado foram inscritos em 31 de dezembro de 22, todos eles não processados, R$ 10.387.490,74. As baixas, não houve cancelamentos no período, e foram pagos R$ 1.062.935,52. Montante a pagar, R$ 9.324.555,22. Disponibilidade financeira da Câmara. Saldo orçamentário, R$ 6.220.255,08. Resta pagar R$ 9.324.555,22. Credores e depósito diverso de R$ 899.584,25. E ordens de OPs não paga R$ 147.123,81, dando um total de disponibilidade de R$ 16.591.518,36. Despesa com pessoal.
para uma receita corrente líquida do exercício anterior de R$ 1.530.576.442,29, foram gastos R$ 27.249.915,45, representando 1,78% da receita corrente líquida, de um total de um limite legal de R$ 91.834.586,54, que representa 6% da receita corrente líquida. Nesse primeiro quadrimestre, para uma receita corrente líquida de R$ 1.531.354.985,43, foram gastos R$ 27.705.317,65, representando 1,81% da receita corrente líquida, para um limite legal de R$ 91.878.299,13, representando 6% da receita corrente líquida. Como os senhores podem observar, houve uma pequena variação tanto na receita corrente líquida, como na despesa total de pessoal, tanto em termos absolutos, como em termos relativos. Era só o que nós tínhamos que apresentar. Obrigado, Douglas. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem dela deseja fazer uso. Agradecer a presença do vereador Alessandro Oliveira. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Alessandro Oliveira. Presidente, todos os presentes, um bom dia. A gente estava em uma atividade, e por isso o motivo de ter chegado agora. Como a gente ainda tem tempo, que a audiência, a gente tem que expandir o debate, o discurso, eu vou pedir, né, de forma educada ao secretário de Finanças, em poucas palavras, resumir o que foi apresentado, por favor, já que eu não tive condições, admito, de chegar às 10 horas. Bom, presidente, bom dia a todos. Presidente, membros da mesa. Nós apresentamos aqui, conforme a obrigação legal, as informações da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do município em relação ao primeiro quadrimestre de 23, onde nós apresentamos o que foi aprovado em lei orçamentária do município nesta casa, no dezembro do ano passado, e como se comportou a gestão financeira do município em relação à questão fiscal e à questão orçamentária e à questão financeira, né? Mostrando a questão dos empenhos, né, o que foi empenhado, os montantes dos empenhos, as posições das transferências obrigatórias para a Caixa de Previdência, para a CMT, para a Câmara, o comportamento dos pagamentos em relação às obrigações com precatórios, né? Nós estamos aí cumprindo rigorosamente essas obrigações. Também as informações com os gastos com pessoal, em relação aos limites constitucionais, da educação, quer dizer, e também da saúde, né? Por exemplo, a saúde está com um gasto acima dos 15%, que são os gastos constitucionais obrigatórios, e com a educação atingindo um patamar de, acho que 21, quase 22%, já nesse primeiro quadrimestre com gasto com educação. Então, aqui importante para ser colocada. Formamos os valores que foram efetivamente repassados a título de transferências,
gasto pessoal, riscos constitucionais com saúde, com educação. Informamos também o montante de restos a pagar, o que foi cancelado e o que foi pago, né? E nós temos em débito em tesouraria, que são calção, os depósitos de consignações, tá, as calções dos contratos, os montantes. Também em relação aos acordos de parcelamento com a Caixa de Previdência, né, todos os acordos que nós já fizemos, tem um saldo aqui remanescente a pagar, dos montantes que estão contratuados nos acordos de parcelamentos. Já falei, na alíquota de 2%, e outras dívidas que estão consolidadas que a gente está tratando, ou seja, a execução orçamentária fiscal do município está de acordo com a Lei de 4.320 e respeitando as obrigações que são previstas na LRF. É um resumo bem amplo, que são várias informações. Certo, perfeito. Muito obrigado pela explanação. Eu queria que resumisse para a gente aqui, secretário, uma avaliação que se faz hoje da saúde financeira da cidade, né? Como que estamos? A gente tem feito qual o conceito fundamental em relação à questão de finanças. Você não gastar mais do que você arrecada. Então, esse conceito nós estamos perseguindo, né, com responsabilidade de não endividar o município. O município hoje tem uma classificação em relação ao Tesouro Nacional, com o CAPAG, A positivo, ou seja, as questões da gestão fiscal, com responsabilidade de permitir que o município hoje tivesse uma condição, do ponto de vista de gestão mesmo, positiva, né? Quando nós assumimos a pasta Cubatão, tinha uma posição B em relação ao CAPAG, capacidade de pagamento. Hoje nós avançamos de patamar, né, para A, poucos municípios têm a posição A da CAPAG, e isso é um demonstrativo, é um selo de responsabilidade em relação ao trato com a gestão fiscal do município. Então, a posição, do ponto de vista de responsabilidade, de você reduzir o endividamento, você não gastar mais do que você arrecada, nós estamos cumprindo com responsabilidade. Perfeito. Aproveitar essa oportunidade, vereador Tinho, presidente dessa comissão, para a gente esclarecer e deixar claro, né, dar publicidade isso à população da cidade, de como funcionam os processos de pagamentos, né? Essa é uma oportunidade que nós temos com o secretário para esclarecer e dar publicidade. Recentemente, o secretário está ciente disso, até por conta que também foi um dos convocados para uma comissão de inquérito dessa casa. E eu queria que o secretário explicasse de uma forma bem clara, né, para aqueles que estão assistindo em casa, como é que funciona um processo de pagamento. Como é que a Secretaria de Finanças ela autoriza ser feito o repasse? Baseado no quê? Passe em relação ao quê, vereador? Qualquer que seja o repasse, saúde, educação, chega para você o processo, e baseado no que você delibera o repasse financeiro. Bom, apesar de não ser objeto da audiência pública, né, mas eu vou responder assim mesmo. Por isso que eu usei, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade que a gente tem aqui com o secretário de Finanças. Despesa pública tem 3 estágios, eu já falei isso algumas vezes aqui nesta casa, e sempre onde eu estou, eu falo sobre a questão de despesa pública. Despesa pública tem 3 estágios, que não pode haver despesa sem prévio empenho, tem que ter empenho, né? Depois tem o processo de conhecimento da despesa, que é a parte da liquidação, está pronto, reconhecido para o município que existe a despesa, né? E depois, feito isso, tem a fase do pagamento, que aí se encerra a despesa pública. São 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. Feito isso, acabou a despesa pública, né? Então, quando os processos são instruídos pelas unidades gestoras, que são gestoras dos devidos contratos, que finanças, ele é uma secretaria meio, não é fim, é meio. Então, a gente está ali no meio para viabilizar que a máquina pública não pare. Então, quando a gestora dos contratos instrui os processos de pagamento, ele tem que vir com essas instruções: empenho,
tem que vir atestado pelo fiscal do contrato, de que, de fato, o serviço foi entregue, foi prestado, junta toda a documentação que é prevista nos contratos e vem para a minha equipe para fazer o quê? A conferência de liquidação. Feito essa etapa, conferido de acordo com todas as obrigações que o gestor tem que ter, a gente encaminha para a tesouraria para fazer os pagamentos. Certo. Então, a avaliação de certidões é feita pelo fiscal do contrato. Sim. Então, já chega com aval. Sim, chega realmente com autorização de pagamento do gestor do contrato, das demais pastas. Perfeito. Queria que o senhor me falasse também em relação aos precatórios. Como estamos? Precatórios, nós temos um estoque de precatórios hoje. Nós pegamos o precatório em janeiro de 23 na ordem de R$ 214.073.653,17. Conforme a emenda 109/21, onde alargou o pagamento total dos precatórios, a nossa alíquota está hoje em 2%. Então, nós repassamos mensalmente para o DEPRE, o Tribunal de Justiça, algo em torno de R$ 2.400.000 por mês. Nós já repassamos até abril de 23 a quantia de R$ 12.448.175,93. Então, nós estamos realmente atendendo aos requisitos legais, mensalmente. Estamos arcando hoje com dívidas de que ano? Hoje? Não, são um estoque de precatório que vem de décadas, né? Se construíram ao longo de décadas, que vai hoje para o Tribunal de Justiça, porque hoje a gente não faz mais gestão de precatório. Mas né? existe uma ordem cronológica. Quem faz essa ordem cronológica é o Tribunal de Justiça. Esse repasse não é mais controlado pelo município. A gente faz o repasse para o Tribunal de Justiça. Lá eles fazem os pagamentos conforme a orientação jurídica. É mais seguro até. É lá, não é mais aqui. Perfeito. Secretário, mesmo podendo acontecer das perguntas não serem pauta direta da audiência, mas por se tratar de uma, pasta importante, acaba, né, a gente tendo a curiosidade e querendo informação daquilo que acontece com as finanças da nossa cidade. E aí, recentemente agora, pelos números do IBGE, em relação à queda populacional da nossa cidade, isso também mexe com a arrecadação do nosso município. E, além disso, me preocupa muito, que eu sempre disse aqui, durante as reuniões, sessões aqui ordinárias, que a gente precisava fazer algo primeiro para manter a economia local do nosso comércio, principalmente das indústrias, senão acabaremos também perdendo as indústrias, que algumas delas, como algumas já se foi da nossa cidade, e é nossa preocupação também futura de isso acontecer. E aí é claro que o efeito negativo será importante na receita do município. O que a Secretaria tem feito, ou o próprio governo, junto aí com a pasta da Secretaria de Indústria, tem feito para que a gente conseguisse permanecer com essas indústrias ainda na nossa cidade? Bom, presidente, eu acompanhei essa questão da publicação do IBGE, que pegou todos, né, as informações estimativas davam um número e as informações oficiais deram outro abaixo do que estava sendo estimado nesses últimos anos. Como houve um atraso na publicação do IBGE, a gente tinha um número na cabeça, né? 130 mil, né? A gente tinha esse número, já vinha na cabeça da gente já há vários anos. Porque o último censo foi em 2010, né? 2010 foi isso, né? Então, assim, depois de 13 anos, vem um novo censo e a gente foi se habituando a ter um número na cabeça, 130 mil, 130 mil, 130 mil. Quando o IBGE publica um número oficial de 112 mil, pegou todo mundo assim de surpresa, né? E, essa redução da população
está havendo uma migração fortemente das cidades para outras áreas. Isso não aconteceu só em Cubatão. Em várias cidades aconteceu isso. Redução de população, né? Aqui na Baixada, a gente tinha conhecimento, e era empírico esse conhecimento, de que o crescimento da nossa cidade vizinha aqui para Grande era inevitável, né? Vários aspectos, né? Agora, Cubatão é uma cidade, tem uma origem majoritária industrial. E ela se formou pela indústria. Ela se formou pela construção das grandes rodovias, primeiro a Anchieta, depois a Imigrantes. Então, uma cidade que cresceu sem planejamento, né? E as pessoas vieram para trabalhar e por aqui ficaram, né, vereador Guilherme? Por aqui ficaram. Só que houve, 2010 até 2020, houve uma questão econômica nacional e mundial importante que afetou drasticamente a nossa cidade. As adobeiras foram embora, por exemplo, né? Mesmo assim, a gente tem conhecimento, foi publicado recentemente o nosso índice provisório do índice de participação no município, onde as nossas indústrias aumentaram de 23 para 34 bilhões de reais de valor adicionado. Então, assim, isso impacta em quê? O ICMS. E aí vai impactar em quê? No que se projeta a título de reforma tributária. Então, qual o impacto que vai ter isso? Que é uma preocupação também. Sim. Qual o impacto que nós vamos ter com essa redução da nossa população? Nós temos dois impactos importantes. Um, talvez positivo, mas o outro negativo. Positivo é que se você tem uma população que cresce grande, isso vai demandar o quê, vereador Alessandro? Mais necessidade de serviços públicos, né? Se ela encolhe, né, a demanda, em tese, pode ser melhor. Por outro lado, há uma perspectiva de cadeia de receita em relação ao Fundo de Participação do Município, FPM. Apesar do FPM não ser uma receita assim, que impacta fortemente no nosso orçamento, mas ele impacta de alguma forma, né? Porque o que hoje impacta de forma positiva no nosso orçamento é o ICMS. E depois o ISS, que é o imposto que mais cresce no Brasil, que é o imposto municipal, que com a reforma tributária vai ter o quê? A unificação com o ICMS, tirando a competência do município em relação à questão do pacto federativo, né? Vai se criar uma lei complementar, onde vai se criar o Fundo Regional de Compensação. Tá? Como é que vai ser o peso do município nessa briga toda, né, Alessandro? Como é que vai ser? Essa é uma briga de todos nós, vereador, prefeito, deputados. Como é que vai ser? Deixa para depois, a gente vai fixar as regras para depois. Olha só, estamos assinando um cheque em branco, se hoje a peregrinação em Brasília é grande, vai aumentar mais ainda, com a reforma tributária que está em curso, que é o IVA, o IVA dual, né? Unifica 3 tributos federais, IPI, CONFINS e IPI, CONFINS e fugiu o outro, e o estadual, que é o ICMS, o IBS, Imposto de Bens e Serviços, IBS mais o ISS, vai unificar um imposto só, e vai ter uma transição de 20 anos, né? Onde, depois de 20 anos, está totalmente consagrado na nossa economia essa simplificação tributária. Pelos estudos que se apresentam aí nas confederações dos municípios, na Feira Nacional dos Municípios, Cubatão, em relação à inflação, cresceria 0,9%, abaixo da inflação, vereador. Então, assim, se você considerar em 20 anos as projeções de inflação de 3%, 4%, vamos imaginar, o nosso crescimento dos repasses do ISS mais o ICMS vai crescer 0,9%, pelos estudos da Confederação Nacional dos Municípios. Ou seja, abaixo da inflação. E a inflação corrói. Isso quer dizer o seguinte, que isso pode impactar na prestação de serviço do município nos próximos 20 anos. Então, é um desafio grande. Agora, em relação à pergunta da população, é isso. O impacto direto que a gente vê hoje é o menor repasse do FPM. Ainda bem que hoje
Está se discutindo hoje isso em Brasília, né? Claro. Só para completar, o que norteia o conceito principal da reforma tributária? A simplificação, né? A simplificação. Hoje você tem que ter uma aparelhagem gigante de auditores, de contabilistas para cuidar das questões tributárias a nível federal, estadual e municipal. Gasta-se muito para você cumprir as obrigações legais em relação aos tributos, né? E o conceito principal é desonerar mesmo, é que o país seja um país mais competitivo, sobretudo para exportação. Porque o que a gente exporta hoje é commodities. Exatamente, a gente não manufatura, né? A gente exporta commodities, é verdade. Então, assim, os preços nossos não são competitivos. E com a simplificação da reforma tributária, o principal setor que vai ser beneficiado vai ser o setor industrial. Mas a preocupação é em relação ao setor de serviços, de comércio e serviço. Porque se não tiver uma compensação, ele vai pagar a conta. Tanto é que houve um movimento, 2 dias atrás, tinha quase 500 prefeitos em Brasília, junto com os governadores, né? Os supermercados, atacadistas, por exemplo, estão preocupados, né? Então, vamos esperar qual vai ser o texto final que vai ser apresentado, para a gente saber qual vão ser os impactos que teremos nos próximos 20 anos. Vereador Sérgio, bom dia. Opa, bom Obrigado dia, pela presidente. presença. Eu que agradeço. Uma pergunta para o secretário. Primeiro, bom dia, senhor secretário. Bom dia, também. Sérgio. Mais uma vez aqui, uma audiência pública. Essa questão que eu estou vendo aqui, aparece aqui, na página 6, despesa por unidade orçamentária e natureza. Tem um recurso, tem um valor aqui, saldo atual, R$ 730.761.113,85. Esse é o saldo que nós temos hoje, é o saldo remanescente que nós temos hoje nos cofres do município? Página você falou, vereador? Página 6, página 9. É o mesmo documento que está aqui? Você fala de Abril de 2023, aí aqui eu tenho diversos valores. Empenhado no ano, empenho no mês, empenhado no ano total, 168 milhões. Aí aqui na descrição, aqui no saldo atual, eu até pego para o secretário. Mas aí é em relação ao primeiro quadrimestre? É o primeiro quadrimestre. Eu tenho aqui da parte da execução orçamentária, eu tenho aqui despesa empenhada de 551 milhões, né? Mas esse não é nem o caso, secretário. É só Tá. pegando esse gancho, Tá. eu vi aqui que a despesa com pessoal, ela está em torno de 22,83, correto? Perfeito. E não há possibilidade, dentro do corpo técnico que o secretário tem aí, eu tenho certeza que muitos servidores, a gente já esteve conversando sobre isso, pessoas de alto gabarito, não há possibilidade de que a gente possa melhorar essa questão dos nossos servidores públicos, para que eles possam ter valores igualitários em outras cidades. Basta a gente entender que outras cidades hoje, como o senhor bem disse, administração nenhuma, assim como uma empresa, secretário, nenhuma empresa vai desenvolver uma estratégia se ela não conseguir enxugar custos. O mundo hoje está se modernizando e a administração pública ela também tem que se profissionalizar. Os times de futebol que estão se profissionalizando, veja o caso do time do Botafogo do Rio de Janeiro, um time que se profissionaliza, automaticamente a gente vê o resultado. Assim as cidades também terão que fazer. E nós, infelizmente, aqui, a gente ainda não consegue... existem pastas que a gente tem muito respeito e vê a responsabilidade dos secretários. Em contrapartida, existem outras pastas que a gente vê as pessoas, deixa a vida me levar. Então, assim, existe uma possibilidade, uma discussão dentro do governo para que a gente possa ter a ampliação de recursos para os servidores públicos, para que os mesmos continuem trabalhando na Prefeitura de Cubatão, tendo em vista que existe um número muito grande hoje de servidores que irão sair, tanto, eu sempre tenho falado sobre isso, tanto no Executivo como no Legislativo também. Sim.
A pergunta é pertinente, vereador, porque hoje, já internamente na prefeitura, já em relação às pastas que cuidam da parte orçamentária e financeira, já CEFIM e CEPLAN trabalham de mãos dadas. Então, assim, qual é o nosso grande desafio? Não aumentar o endividamento do município, né? Ou seja, não gastar mais do que você arrecada, para justamente não ter o endividamento, porque a conta chega depois. Então, isso nós já conseguimos. 17, 18, 19, nós já conseguimos. 20 seria um ano, talvez, de a gente começar a colher frutos. Aí veio pandemia, né? 20 e 21. 22, a gente se restabeleceu. 23, a gente já começa a enxergar perspectivas positivas nessa questão do trato com as questões internas da máquina pública, né? Já há um sentimento, a gente já tem discutido isso internamente, o próprio chefe do Poder Executivo já tem essa percepção, né, de que é importante agora tratar esse assunto. Essa é uma pauta agora permanente interna no município, de realmente tratar essa questão do servidor público num patamar mais elevado. Isso é uma pauta já hoje discutida. No começo, 17, 18, isso não tinha espaço para isso. Por quê? Porque todos conhecem como nós pegamos a prefeitura aqui em relação à questão fiscal, né? A bola estava, né, botamos a bola no chão, né, dá para agora discutir essas questões que são importantes. Já existe esse sentimento interno já. Eu só espero, secretário, eu sei que não é, até para o senhor ter um grupo técnico, que o chefe do Executivo não tenha tido isso, o pensamento como moeda de troca, até porque existe um ano eleitoral no ano subsequente, ele também não poderá fazer isso. Ele vai ter que fazer isso dentro desse ano, no exercício de 2023. Então, mais do que nunca, valorizar o servidor é para ontem. Até porque a gente tem visto que eu participei ativamente da primeira legislatura e apoiei o governo Ademário, só que daquilo que ele falava no seu plano de trabalho para a execução foi algo muito diferente. Eu sei que havia a necessidade da economicidade, mas havia-se também que se colocar tudo aquilo que era o planejamento que fora falado, de um plano de cargos e salários para o servidor público. Isso foi o que ele mais discutiu conosco naquele período, presidente dessa comissão, que nós teríamos um plano de cargos e salários para todos os servidores em todas as suas carreiras. Então, assim, hoje, quando eu consigo ver que a gente tem margem, como o senhor bem colocou, nós temos margem para melhorar isso, seria muito importante discutir isso em um todo. Eu tenho certeza que o senhor, até como servidor de carreira que também tem uma preocupação muito veemente em relação a isso. Sim, perfeito. É importante também colocar que nós temos um desafio permanente, né? E eu acho que é uma questão que precisamos estar sempre atentos a ela, que é a questão previdenciária. Você vê que nesse ano, nesse orçamento, Sérgio, vereador, nós colocamos no orçamento para a Previdência, e tem que colocar mesmo, não tem? Nós colocamos para a Previdência 248 milhões, orçamento, aqui, 243 milhões para a Previdência, né? Isso representa, digamos, quase 20% da receita orçamentária, né? Então, assim, a gente já está aqui no orçamento para justamente dar tranquilidade à questão dos nossos aposentados, mas é um desafio permanente esse aqui, né? Que é uma conta que, às vezes, a gente esquece dessa conta, mas ela está lá permanente, e é obrigação do Executivo na insuficiência, né? Só essa informação, porque todo esforço que a gente faz, a gente tem que levar em consideração todas as despesas do município, né? Mas essa questão de que precisamos mesmo dar mais ferramentas e condições para a máquina andar com mais celeridade, isso já é uma pauta já interna e já está sendo discutido já. Antes não tinha nem espaço para isso. Sim. Nem se comentava, mas hoje já se comenta. Até porque também, assim, olhando aqui atentamente esse relatório, a despesa com ensino também, secretário, ela está abaixo dos índices que competem para que o município possa fazer a disposição. Nós estamos em 21,10, né? Porque isso, no primeiro quadrimestre, isso é justificado porque entra muito IPTU. Como o IPTU ele entra na base da formação do gasto com saúde e educação, então ele impacta muito fortemente nesse índice. Ao longo do exercício, vai entrando as outras receitas, aí o percentual com a educação, ele vai aumentando. Então, o número não está fora. Se pegar
nos primeiros quadrimestres dos outros audiências públicas, ele fica na faixa de 22%, 23%, 20%, 22%. Já de saúde já superou os 15%, já está em 17 ponto alguma coisa por cento. Vereador Guilherme. Sim. Bom dia a todos, Oi, Guilherme, bom dia. secretária, presidente, e aos vereadores Sérgio e Alessandro. Eu vou ler aqui um dos apontamentos aqui que teve pela contabilidade e vou fazer duas perguntas. O apontamento, né? Quanto ao seu aspecto formal, informamos que os relatórios referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023, folha 02 a 82, foram entregues fora do prazo. Deveriam ter sido entregues em maio e não estão assinados pelos técnicos e autoridades responsáveis, somente pelo prefeito. No mais, estão em conformidade com as exigências contidas no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí vai uma pergunta, e foi um apontamento até pelo nosso amigo aqui, Douglas, na parte de finanças, contabilidade, né, no caso. Por que esses documentos, Genaldo, estão sendo entregues fora do prazo? E, principalmente, esse agora, que era para ter sido entregue em maio, ele foi entregue fora do prazo e ainda está sendo agora essa prestação de contas, né? Bom, Só antes de você responder, Genaldo, até pedimos que fosse feita a notificação dessa questão do prazo, viu, vereador? Sim. A Bom, gente também vai tomar providências. com relação à questão do prazo, os técnicos desta casa também sabem como é que se consolida as informações. As informações, elas são do município, onde envolve todos os entes. Então, às vezes, há um atraso, porque aí eu vou, de fato, vereador, verificar a origem dessa entrega fora do prazo, para a gente ter a resposta mais contundente. Sim, porque até então não é a primeira vez, Genaldo. Deixa bem claro aqui, tá, para constar em ata, já não é a primeira vez que acontece isso. Toda vez a apresentação em atraso, isso daí dificulta muitas das vezes até o papel da Câmara aqui em algumas partes, né? Mas estamos tendo aqui a oportunidade de dar transparência, mesmo fora do prazo e conforme os preceitos legais em reforma à formatação das informações. Como repito, as informações não são só do Executivo, vereador. A gente precisa consolidar as informações do município, onde tem informações desta casa, o Douglas sabe como é que funciona, tem informações da Caixa de Previdência, da CMT, todo município. Então, se algum ente de uma dessas partes, por algum motivo, atrasa, a gente não consegue consolidar a informação. Sim, mas mesmo sabendo que tem um prazo. Sim. Todos eles e vocês. Sim, a gente volta, muitas vezes a gente faz contato, a gente procura, pede informação, e as informações chegam atrasadas. Tá, e por que não? A maioria desses documentos não estão assinados pelas autoridades, essa informação pelos para mim, técnicos, só pelo prefeito. Informação para mim, eu vou checar, né? O que aconteceu, porque as informações, quem consolida é a minha equipe. Consolida lá a contabilidade, a minha diretora, passa por mim e a gente consolida essa informação. Não, pode ter sido um lapso, mas a informação ela é fidedigna. Ela não foi colocada de qualquer jeito, ela foi fidedigna. Então, a primeira vez se isso de fato aconteceu, é a primeira vez que aconteceu, né? Um lapso, alguma questão aí desatento. Mas isso não inviabiliza a documentação que está aí, ela é a documentação do município. Mas em relação à questão do prazo, eu fico até surpreso dessa informação aqui, porque todos sabem como é que funciona. E eu mais ainda agora sobre essa situação desses documentos não assinados, né, pelas autoridades e os técnicos da... Então, vamos verificar e eu dou um retorno para esta comissão. Tá. Eu até ia fazer aqui uma leitura de um ofício, tá? A Procuradoria. Senhor diretor secretário,
tendo em vista as irregularidades informadas pela divisão contábil, no tocante à não observância do prazo legal, bem como a instrução dos documentos com apócrifos, sugiro encaminhar cópias ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, evitando eventual prevaricação por parte da mesa. Deixando só relatado essa parte aqui nesse documento. As palavras, presidente. Vereador Alessandro. Seu objetivo. Em relação ao refis, a gente discutiu, aprovou aqui nessa casa, não foi publicado ainda, queria saber o que está impedindo. Não, foi publicado o refis. Quando? Foi publicado, se eu não me engano, foi sexta-feira passada. Mas já está funcionando, já teve vários... Muita procura? Na primeira semana ainda, ela ainda está, não está sendo forte a procura, mas já tem vários pagamentos lá à vista. Nós estamos agora finalizando, acho que já finalizou ontem a questão dos parcelamentos, que houve uma emenda em relação ao parcelamento dos honorários, já houve a customização do sistema para recepcionar todos os pedidos de refis lá. Claro que não falta também divulgação, secretário? Tem muita gente ainda confusa, perguntando. Vamos fazer, como o refis, acho que 3 meses, né, que foi aprovado, então vamos fazer uma campanha forte de divulgação para que a gente possa aí realmente dar ampla publicidade ao refis. Perfeito. Vereador Sérgio? Guilherme? Vereador Alessandro, mais alguma coisa? Não. Sendo assim, dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem ela deseja fazer uso, que foi feito pelos vereadores, agradecendo a presença de todos que atenderam a presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados na forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência e obrigado e um bom dia a todos. A audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal acabou neste exato momento aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, e eu converso com o vereador Marcos Roberto Silva, vereador Tinho, que é o presidente da Comissão Permanente. Prestação de contas do primeiro semestre de 2023, quadrimestre, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Mais uma vez, o secretário se colocou à disposição, tirou a dúvida dos senhores, enfim. Estes esclarecimentos, números e mais números, tem que ser passado aqui para os senhores e para a população, não é, vereadora? Bom dia ao senhor.
Bom dia, Washington, a todos que estão nos acompanhando. Sim, claro, audiência importantíssima, né? Quando se fala do orçamento da cidade, isso reflete na economia da cidade e, consequente, na nossa população. Então, esclarecimento importante, como você falou, a prestação de conta do primeiro quadrimestre, onde foi feito várias perguntas pelos colegas que estavam presentes aqui, os vereadores, e há uma preocupação também por conta da reforma tributária, onde fiz a pergunta ao secretário de Finanças e explanou ainda muito bem aquilo que vem se discutindo, conversando, que é um risco que hoje todos os municípios possam vir a sofrer com essa reforma tributária, e aí precisamos entender qual vai ser o impacto disso, para que possamos ainda tomar providências para que esses impactos cheguem na nossa população, na nossa economia, no nosso comércio, o mínimo possível para que a gente consiga manter o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, já números, não é, vereador? Números, muito números, né? Muito números, e aqui não é diferente, aqui, até por conta de um orçamento ser um polo industrial, isso nos preocupa bastante, e essa discussão ela faz parte, e ainda assim entendemos que precisa, após a reforma, a gente discutir junto com o Executivo, a todos aqueles que têm interesse, para que possamos aí fazer com que a nossa cidade não pare e não perca a economia de desenvolvimento. Legal. Um abraço e até a próxima, vereador. Eu que agradeço mais uma vez, um forte abraço a você e a todos que nos estão nos acompanhando. Legal. Está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva Outinho, que presidiu essa audiência pública, pois ele é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal de Cubatão. E agora eu converso com o Genaldo dos Santos, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão, que mais uma vez, gentilmente, atende nós, os repórteres, e também conversar com você, telespectador da TV Câmara. Genaldo, essa audiência pública é um fato que chamou a atenção também. O senhor explicou, Cubatão, uma cidade que se desenvolveu, industrial, vieram para cá, se instalaram aqui. Isso, com o tempo, passou a ser prejudicial, a falta de planejamento. Como é que é isso, secretário? Bom dia ao senhor, mais uma vez, obrigado pela atenção. Bom dia, Washington, demais membros aqui da casa, população de Cubatão. De fato, Cubatão é uma cidade industrial, né? Então, as pessoas vieram para cá buscando trabalho. Aí você vem junto com essa indústria, você veio a construção das grandes rodovias, né? Primeiro Anchieta, depois Imigrantes. E as pessoas vieram trabalhar e por aqui ficaram. E 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não houve realmente um planejamento urbano para acolher esses brasileiros, né, que vieram de todas as partes do país, mineiros, nordestinos, paranaenses, potiguares, muita gente veio para cá para construir essa cidade. E Cubatão, realmente, hoje, por conta dessa falta de planejamento urbano, hoje tem desafios gigantes pela frente, que é em relação a integralizar a cidade. São as ações que o prefeito está fazendo em relação às Vila Esperança, Vilas Pescadoras, para trazer urbanidade para essas populações. Agora, só para encerrar com o senhor também explanou ali a respeito de várias transferências, CMT, saúde. Há que se ter um cuidado com essas transferências, tudo certinho, tudo planejado também, não é, secretário? Primeiramente, Washington, a gente precisa respeitar a lei que foi aprovada nesta casa, a lei orçamentária. A lei ela estabelece as obrigações dos repasses para as unidades, para os entes. E isso não foge também às transferências para a CMT, para a Caixa de Previdência, para a própria Câmara Municipal de Cubatão. A gente tem que respeitar a lei, né? O que esta casa aprovou, a gente segue à risca. Um abraço e até a próxima, viu? Muito agradecido, um abraço a todos. Muito bem, tem a participação do secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão, senhor Genaldo dos Santos, que conversou conosco aqui no término da audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. É a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023, dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Um abraço a todos
e até o nosso próximo encontro.